Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero nessa manhã falar aqui um pouco sobre a palavra de Deus que vai falar. O assunto ele é comprido, né? Mas só que eu quero falar só um pouco para que tenha aí um pouco, que entenda sobre as coisas de Deus. Porque aquilo que é espiritual, as pessoas têm dificuldade de entender. E precisa então ter uma palavra para que as pessoas comecem a entender o que é físico, carnal e espiritual. Então vai falar a respeito do homem chamado Eliseu. Eliseu, ele era um homem que tinha visões de Deus, porque ele era um profeta que Deus levantou para aquele tempo. Então, a Bíblia fala a respeito de Eliseu muitas coisas a respeito que Deus usou o profeta Eliseu. Então eu quero falar aqui um pouquinho a respeito do assunto, mas é muita coisa, então não tem como explicar, detalhar. É só para que você entenda que existe a responsabilidade de um homem que tem compromisso com Deus, com aqueles que diz que tem e não tem. Então, vai falar que Eliseu, ele tinha revelação aos conselhos do rei da Síria. Então vamos ler aqui os versículos, no capítulo 6, versículo 14 ao 17, vai falar assim: Então enviou para lá cavalo e carro e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalo e carro. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temais, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em volta ou ao redor de Eliseu. Então vamos extrair daqui alguma coisa a respeito desse assunto. Primeiro, profeta de Deus chamado Eliseu e outros profetas de Deus, estou falando profeta de Deus, eles tiveram a responsabilidade porque eles tiveram um chamado. Então nesse chamado, o profeta ele tinha a responsabilidade de aplicar aquilo que o Senhor ou falaria, ou mostraria, revelaria para ele. É o caso dos profetas verdadeiros. E aqui está um profeta. Então, o rei da Síria, ele enviou um exército e cercou a cidade. E lá estava Eliseu e o seu moço. E ele diz que o exército era grande, cercou, e foi enviado pelo rei da Síria, porque tudo o que o rei da Síria queria fazer para Israel, o profeta Eliseu revelava e falava para o profeta de Israel o que estava acontecendo, ou seja, aquilo que o rei da Síria queria fazer. Por exemplo, hoje, o Irã e todo aquele povo que ele paga ali para atacar Israel é um povo que está contra Israel. Isso é agora, mas no passado era a mesma coisa. Então o rei da Síria, ele fez isso, cercou a cidade com o seu exército para que cercasse Eliseu. E Eliseu cercado. E a Bíblia diz que o moço de Eliseu, ele levantou cedo e quando ele olha, estava cercado o exército. E aí agora ele diz para o seu senhor, que é o Eliseu: que faremos agora? Estamos cercados. Olha quanto carro, olha quanto cavalo, estamos cercados. O que faremos? E aí o profeta de Deus disse: não temais, porque os que estão conosco é maior ou é mais poderoso do que os que estão com eles. Isso significa que Eliseu estava falando para o moço
que a confiança que ele tinha em Deus, a segurança de Deus para eles, era verdadeira. Está entendendo? E o que acontece? E a Bíblia diz que Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do moço e o moço visse que eles não estavam só. E a Bíblia fala aqui que quando Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do moço, para que ele visse, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi, o moço de Eliseu, e então o que ele vê? Ele vê um outro exército de carro e cavalo de fogo cercando Eliseu. Ou seja, Eliseu estava guardado pelo Senhor. Ainda que tinha um exército do rei da Síria cercado eles, mas tinha também o exército de Deus que cercaram Eliseu para protegê-lo. Está entendendo? Então entende, homem, nós vivemos nos nossos dias algumas pessoas que chamando homem de Deus, não sei quem é homem de Deus. Cuidado, homem de Deus, eu já disse e repito, não é para qualquer pessoa. Essa palavra aqui chamada de homem de Deus, ela tem peso, ela tem que ter caráter, responsabilidade, tem que ter comunhão com Deus, que é o que Eliseu tinha. Eliseu foi chamado de homem de Deus, porque na verdade ele era homem de Deus, sempre foi homem de Deus. A partir do dia que Deus chamou a Eliseu, Eliseu realmente assumiu o compromisso. E ele era homem de Deus. E ele tinha visão de Deus. E se você for ver o que a Bíblia fala a respeito de Eliseu, é muita coisa que Eliseu fez na presença de Deus, pela permissão de Deus. Aí nós olha e vê que o homem que é chamado de homem de Deus não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa, podemos falar assim, chamar ele de uma pessoa especial. Por que especial? Porque para ser homem de Deus, eu já disse, não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que possa ser chamado de homem de Deus. Essa palavra tem peso, essa palavra tem responsabilidade. Essa palavra não é para qualquer um, não. Homem de Deus, você acha que é para qualquer pessoa? Igual nós vemos no nosso dia, aquele que é homem de Deus, nada. Nem converteu, se converteu. Agora, vejam bem a diferença entre um homem de Deus, entre aqueles que acompanham ele e entre os que não são homens de Deus. Então vamos entender um pouco. A responsabilidade, o ministério profético não era de Geazi, era de Eliseu. Então entende que o homem de Deus, ele depende simplesmente de Deus para que ele seja homem de Deus. É ele e Deus. Inclusive tem pessoas aí que dizem que é homem de Deus e ele diz que a mulher dele é 100% do ministério dele. É mentira. Não existe mulher nenhuma no ministério de um homem que é chamado de homem de Deus, se é aquele homem de Deus, 100% é mentira. Não existe isso. Eu falo e provo. Nem mesmo os homens de Deus lá atrás, as suas mulheres foi 100% na vida dele. Agora, do nosso dia é 100%. Então, quer dizer, se a mulher é 100% do ministério do marido, então ela é o Deus dele, né? Não tem Deus, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem o anjo, nem tem a palavra. Se ela é 100%, então isso é conversa mole. Não existe isso. Não existe homem nenhum na terra que tenha uma mulher 100% do seu ministério. Não é verdade, não é verdade. Não tem como ser verdade. Se é que ele é homem de Deus, se é que ele tem um ministério de verdade, 100% na vida dele, não é a mulher dele. 100% da vida dele tem que ser o pai, tem que ser o filho, tem que ser o Espírito Santo e os anjos e a palavra. Aí é 100%. Fora disso é mentira. Não adianta falar para mim, eu não aceito isso porque não é verdade. Não tem como a mulher de um homem ser 100% no ministério dele. Que conversa fiada é essa? Os profetas lá atrás, tanto que Deus usou, nem fala no nome da mulher deles, a não ser aqueles que por causa das gerações, como Abraão, Isaac, Jacó, alguns outros, mas os outros nem falam no nome da mulher dele. Agora vem falar, minha mulher é 100% no ministério. Não é verdade, não é verdade. Se você quer exaltar a sua mulher, faz o que você quiser por ela, mas não fala isso não porque é mentira.
Então aqui nós vemos que o ministério não era de Geazi, mas de Eliseu. O ministério que um homem hoje tem, se é que ele tem ministério, se é que ele é homem de Deus, o ministério não é da mulher dele. O ministério é dele. A responsabilidade não é da mulher dele, é dele. A mulher dele pode contribuir como sendo esposa, se é que ela é crente, ela é decente, tudo bem, mas a responsabilidade é dele. Não tem esse negócio de falar que a minha mulher é 100% do meu ministério. Se não fosse a minha mulher, eu não tinha ministério. Mentira! Você não entendeu nada. Acho que você não entende nada de ministério. Porque se você entendesse um pouco mais, você não ia colocar sua mulher no lugar de Deus, no lugar de Jesus, no lugar do Espírito Santo, até mesmo dos anjos e da palavra. Entendeu bem? Então aqui, o ministério era de Eliseu. Então, o Geazi era o moço que andava com Eliseu, mas o ministério não era dele, e não estava dividido, era de Eliseu. A responsabilidade era de Eliseu. E nos nossos dias nós vemos pessoas aí, que diz que é chamado de homem de Deus, e não tem cumprimento nada do que ele fala. Teve um monte de gente que profetizou sobre alguém aí, que destrói o país, e que faz isso, e que faz aquilo, que estava com o pé na cova, e que o coração dele já estava batendo fraco, e queria morrer, mostrou às pessoas, e o camarada está aí detonando a mesma coisa, e não aconteceu nada. Quem falar que é profeta, isso é profeta? Mentira, é falso profeta. Porque se ele fosse profeta, já tinha acontecido, não aconteceu nada. Então não é profeta, é falso. Está entendendo como é que funciona? Então Eliseu, ele era realmente o profeta. E a Bíblia mostra que aquilo que Eliseu falava, acontecia. O que Deus usava Eliseu, quando Deus usava, acontecia. Diferente dos nossos dias. As pessoas dizem que é, e vivem falando, e não tem cumprimento. E como que pode ser? Como que pode ser profeta? Que profeta é esse? Que profeta é esse que profetiza e fala que Deus falou com ele, falou com o outro, falou, e não acontece nada? Então não é profeta. Só é profeta na realidade, eu já disse e repito, não tem profeta nos nossos dias. Não tem. Começa por aí, dizendo que eu sou profeta, que o profeta falou, profetizou, que Deus falou com o profeta, também não é verdade. Porque não existe profeta nos nossos dias. Existe para algumas pessoas, já falei, vou repetir de novo, existe para algumas pessoas, que não é para todos, o dom da profecia. Ser profeta ou ter ministério profético é uma coisa, e dom de profecia é outra coisa. Dom que a Bíblia fala de profecia não é ser profeta. Agora, como a Bíblia diz a respeito dos profetas de Deus, sim, aqui era profeta. Porque, inclusive, era chamado de ministério profético. Porque eles tinham o ministério profético, porque ele foi chamado por Deus, e o que eles falavam cumpria. Então era chamado de ministério profético. Então, veio até João Batista segundo o ensino de Cristo. Jesus disse que termina em João Batista. João Batista foi profeta do Novo Testamento. Só João Batista, termina em João Batista. Depois, a Bíblia diz que Deus dá o dom de profecia, que é um dom que não é profético, mas é o dom da profecia que o Espírito de Deus revela a algumas pessoas, que dá esse dom, revela, e a pessoa, ela é usada pelo Espírito. Mas não é um ministério profético como era o tempo dos profetas, certo? Está bem claro, né? Então é isso que acontece. Então tem muitos aí que dizem que é profeta e que Deus falou, que Deus revelou, mas não acontece nada. Então não é profeta. Profeta é aqui. O que Deus falava ou o que ele pedia para Deus, Deus fazia. Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha de Deus a responsabilidade que Deus passava para ele e ele aplicava aquilo que Deus ou autorizava. E ele falava e ele fazia e acontecia. Se for falar o que Eliseu fez, foi o homem que mais Deus usou para que acontecesse os milagres. Então, nos nossos dias, nós vemos muita gente falando as coisas, mas na verdade não tem cumprimento. Então, é difícil acreditar
em alguém que fala muitas vezes e não acontece nada? Como que você vai acreditar em alguém que fala que Deus falou, que Deus mostrou e não acontece nada? É a mesma coisa de você emprestar dinheiro para alguém e ele te diz que vai te pagar com 10 dias e passa anos e ele nunca te pagou. Como você vai acreditar que você vai receber dele? Não vai receber, porque não vai te pagar. É a mesma coisa de alguém que diz que é profeta, que profetiza e não tem cumprimento. Como eu já disse, que a Bíblia diz que não existe profeta no nosso tempo. Existe o dom da profecia. Então Eliseu era chamado de homem de Deus por causa das suas obras, que eram obras que tinham cumprimento, palavras que tinham cumprimento, oração que Deus respondia, visão que Deus dava. Então esse era o verdadeiro profeta e tinha o ministério profético, certo? Se alguém falar para você que ele é profeta, não acredite, não é profeta. Se é que ele tem o dom de profecia, mas ele não tem ministério profético e nem é profeta, tá certo? Então era só para que tivesse aí uma palavra a esse respeito, para que você que vai ver esse vídeo entende que ministério não é para qualquer pessoa. Ser profeta no tempo passado era ministério profético, era para os homens que Deus chamava, tinha compromisso, e no nosso tempo não tem isso mais. Só tem para algumas pessoas o dom da profecia. Aí tudo bem, aí tem. Mas ser profeta, ministério profético não tem, tá bom? Fica aí a palavra de hoje, inscreve no canal, dá o seu like e até o próximo vídeo.